que é essa atração pelo mal que que temos tanto? Desde nos atrairmos por histórias, às vezes a gente é mais atraído pelo personagem, a gente se atrai mais pelo serial killer do que pela vítima. Os assassinos recebem, são campeões de cartas amorosas e românticas. E muitas vezes casos, por exemplo, Suzane von Richthofen, é conhecido como caso Suzane von Richthofen, e você não sabe nem o nome do pai e da mãe dela. Então, o que é essa atração que nós temos por quem chega além do limite, quem vai além do limite? Eu acho que a gente tem que começar entendendo o que é o processo de identificação, né? O mecanismo de identificação é um mecanismo que começa na infância, né? E ele é fundamental para a ruptura da simbiose bebê-mãe, né? Esse mecanismo de identificação é o que dá sustentação para o indivíduo em determinado grupo, né? Ele faz parte da constituição do eu individual. E ele marca essa ruptura e, consequentemente, ele passa a viver o eu e o social de uma forma como um todo, não é mais distinto, né? Então, o eu passa a ser o eu social, o eu coletivo, nesse processo de identificação que se dá na mais terna idade, que é um processo psíquico, tá? Dentro da socialização infantil e adolescente. Aí, esse processo de identificação, ele não cessa nunca, né, Beto? Ele é um processo contínuo ao longo da vida. Então, nós vamos nos identificando primeiramente com as figuras parentais, depois com figuras de família, de grupo. Então, você não para esse processo nunca ao longo da vida. Tanto é que é muito comum isso ir aparecendo, a gente vai se identificando com grupos e pessoas e ao longo de toda a existência da gente, participando de eventos e tudo mais. Então, isso é uma coisa que existe e é o processo de identificação normal. O processo, e nesse meio, no meio do caminho, né, existem várias fases do desenvolvimento, né? As fases do narcisismo infantil, as fases sadomasoquistas, dos processos do desenvolvimento psíquico e libidinal, e conforme o indivíduo vai passando por essas fases, né, a energia psíquica dele, dependendo da estrutura dele, vai ficando mais ou menos aderente. Quando a gente usa esse termo aderente, quer dizer que ela fica mais ou menos represada em determinadas fases, ou por fatores externos de ambiente de maturação, ou pela própria natureza do indivíduo, da viscosidade da energia psíquica em determinados pontos simbólicos dessa trajetória. Esses termos são um tanto quanto teóricos, um tanto quanto profundos dentro da psicologia profunda, mas quem está aí do lado dos nossos espectadores e conhece um pouco de psicologia está mais ou menos se norteando nisso, e eu estou dando essa abertura aí para a gente falar da identificação com o mal. E para quem não está entendendo muito, dá para simplificar essa frase toda? Dá para simplificar no sentido que, no desenvolvimento, né, nós vamos ter vários símbolos que eles vão sendo norteadores de um processo interno nosso, né? Então, a identificação com o mal, basicamente, está pautada, e isso acontece muito no final de uma infância para a adolescência, com questões internas. Quando você se identifica com o mal, você acaba sendo sustentado por esse grupo. Então, a identificação com o mal fala de algo interno seu, de algo do seu psiquismo. Ninguém se identifica pelo mal, num primeiro momento, simplesmente pelo mal. Você se identifica pelo mal porque você reconhece externamente algo interno e cria uma identidade de grupo. Você encontra um porto, você encontra um continente para se ancorar, né? E esses conteúdos seus. Então,
é como se você encontrasse a tua tribo. Mas nem todo mundo que se atrai pelo mal encontra em si mesmo o mal como sua tribo. Ela pode ter só a curiosidade, o desejo de saber. Não, no primeiro momento ele tem curiosidade, mas nós sempre temos um aspecto maligno dentro de nós, né? Nós sempre temos um aspecto destrutivo que é da nossa natureza. Né? O homem não é bom e mal. Ele é da própria os dois universos. E é bom e mal também aos olhos dos outros. Às vezes você está sendo mal ao olhar de um e bom ao olhar de outro. Numa guerra, você tem alguém que, para alguém, o outro é errado. É só você inverter que você consegue justificar. Agora, no caso de crimes mesmo, por exemplo, que eu digo assim, por que o fascínio pela Suzane von Richthofen? O fascínio pela Suzane von Richthofen é, inclusive, pela ruptura que ela faz, né? São pessoas que fazem rupturas muito grandes e causam, ela irrompe alguma coisa que, na maioria das pessoas, está recalcado, que está reprimido, né? Então, ela irrompe um lado, ela é capaz, num ato desses, de romper um conteúdo que ninguém tem coragem, muitas vezes, de olhar como sendo uma questão pessoal. Isso está muito atrelado às relações contrárias daquilo que a gente chama das relações sadomasoquistas. E quando eu digo de relações sadomasoquistas, não quer dizer chicotinho de sex shop, tá? As relações sadomasoquistas são relações primárias, né? de causar dor e ser fruto da dor, estão dentro do desenvolvimento psíquico, inclusive porque só encontra conotação na sexualidade adulta porque tem essa raiz no psiquismo e na sexualidade infantil. Essas relações sadomasoquistas, elas ocorrem muito por oposição consciente e inconsciente. Então, quando você tem casos como esses casos, Suzane von Richthofen, Maníaco do Parque, ou então esse próprio menino aí que agora está a série da televisão que está todo mundo... O Jeff Dahmer. Isso. As pessoas se identificam, muitas vezes não conscientemente, mas elas se identificam com o aspecto inconscientemente. E a partir que essa identificação encontra um objeto, é uma forma, inclusive, de aplacar o medo que o indivíduo tem de ser aquilo também. Ou seja, o desejo que todo mundo guarda de matar pai e mãe, a Suzane vai lá, realiza, e aquilo te traz algo assim. Ela fez aquilo que, de alguma maneira, eu não quis até matar meu pai e minha mãe, mas eu sei que isso daí, psicologicamente, você precisa matar o seu pai e sua mãe para você ser adulto. E ela, inclusive, realiza a morte dos pais nessa fase de transição, dos 19 para os 20 anos, indo para o mundo adulto e tal. Quando você deixa pai e mãe, você vai para o seu mundo sozinho. Essa realização dela faz com que pessoas a entendam? Sim, você traduziu muito bem, tá? É exatamente isso. Ela se torna um símbolo de um jogo de forças primário, né? e simbólico de matar pai e mãe para se transformar em adulto. Esse é um jogo de forças psíquicas inconscientes, não são conscientes, que estão dentro de todos nós, e a psicanálise e Freud foram os primeiros a postular isso de uma maneira brilhante, né? Esse jogo de forças, ele é fantasioso, ele é fantasioso em nós. E tanto é que, quando você faz a análise dos sonhos, que as pessoas perguntam muito, muitas vezes a pessoa traz esse tipo de fantasia. Nossa, eu sonhei que eu matava meu pai, que minha mãe estava numa situação de perigo. Por quê? Porque é uma fantasia do crescimento adulto. Quando a Suzane vai, ou um assassino vai, e realiza isso abertamente, escancaradamente, de uma forma literal, isso aplaca
em maior ou menor grau, um conteúdo latente. E isso cria uma significação, muitas vezes inconsciente, né, de fascínio àquele indivíduo. Muitas vezes, o fascínio ele vem da forma contrária, como orgeriza também. Ele tem a mesma intensidade. Amor e ódio surgem com a mesma intensidade no plano, no jogo de forças do inconsciente e consciente. Ok? Então, isso explica muito esse amálgama, né? Esse amálgama pouco delineado entre bem e mal que o ser humano carrega no jogo de força entre instinto de vida e instinto de morte, que são as funções pulsionais do ser humano, Eros e Thanatos, que a vida toda vão yin e yang. Vai me traduzir isso daí. O que são as funções funcionais de Éramos e Tânicos aí? Funções funcionais são os instintos Eros de vida, de amor, e Thanatos de morte, né? Como o símbolo do yin e yang, né? O branco e o escuro unidos e um fazendo parte do outro. Então, ao longo da vida toda, vamos sempre ter esse jogo de forças entre o bem e o mal, que na verdade está dentro de nós e não no mundo. Por isso que filmes, séries de terror, de violência, ou de suspense, ou policial, as pessoas gostam de seguir, principalmente as reais, principalmente o true crime. Sim, claro, porque ele deixa de ser uma ficção, né? É quando a ficção entra na vida e repete, às vezes, com mais primor do que a própria ficção. Como que algo pode ser efetivamente visto? Você vê o caso aí do menino Jeffrey, né? O Jeff Dahmer. Jeff Dahmer. Eu estava vendo ontem, com mais detalhes, cara, aquilo é totalmente ritualizado, a escolha das vítimas, o ritual que ele fazia, como ele processava depois com os corpos, ele tinha toda uma ritualização, inclusive ele tinha um altar ali que ele também tornava a ritualização ao ponto máximo, né? Então, quer dizer, você percebe que existe toda essa função que atrai. Como que uma pessoa faz aquilo de uma forma que parece uma ficção, mas é real, tá? Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa que a gente fez para essa nossa live são as pessoas que chegam no nível da identificação a ponto de tatuar. Então, né? Eu ia perguntar agora, mas tudo bem, você tem ali o desejo de saber como é a cabeça de um psicopata, porque em princípio você não o é, e você tem o fascínio para saber como é que é. Então você chama sério, vou ver o canal aqui, vou entender a sua entrevista, vou ver a Rosângela. Beleza, então você está distante. Agora, tem gente que tatua. Não um ponto a mais. Tatuar a cara de um serial killer. É muito interessante que essas pessoas elas vivem uma dinâmica de poder muito desequilibradas, né? Então, assim, elas estabelecem relações com o outro como sempre a relação tivesse que ser ou você subjuga ou você é subjugado. É sempre essa relação, né? Então, não existe relação de alteridade. A relação está sempre ligada ao poder, à posse, né? Então, a frase que se você não puder vencer seus inimigos, vencê-los, coma-os. Lá atrás, você tinha até os índios canibais, tal, mas o próprio canibalismo era uma forma de você... Você está falando disso? De comer o outro pela força? Eu estou falando disso e da frase que a menina que tatua lá na Austrália fala sobre isso, né? Se você não pode... Que é o primórdio da vivência desses instintos
de Eros e Thanatos, que é assim, ritualístico, né? Se você não pode vencer seu inimigo, ou uma vez vencendo, você vai degluti-lo, você vai assimilar as qualidades dele. Então, quando você... E isso, em termos modernos, você não vai fazer isso, literalmente, mas no plano simbólico, você tatua. Quando você tatua, você mostra que aquilo que o indivíduo representa passa a ser algo estampado na sua pele para o resto da vida. Então, você é uma forma de delimitar aquele conteúdo, Beto. Quando você tatua, parece que você controla aquela atração interna, você consegue delimitar, engaiolar e fica tatuado e dali não sai. É uma forma de contenção desse instinto agressivo, desse instinto de poder, desse instinto de posse e desse instinto de dominar, de vencer sempre. Também não pode ser só para a pessoa que aparecer, porque pode pôr uma melancia na cabeça. Um dia você colocar uma tatuagem de um serial killer, a pessoa conseguiu aparecer, sair em lugar. Nós estamos aqui falando dela. Não é um pouco que também queria aparecer, não? Tem mais só essa parte sua de... Eu acho que é mais aqui eu marco a minha maldade fica aqui. Eu acho que é mais que isso, é mais para aí. Eu marco minha maldade fica aqui, eu olho para ela, eu tiro ela do inconsciente. Eu me reconheço nela, mas não exerço. Exatamente, eu me reconheço nela, eu me insiro, como a gente estava falando, enquanto identificação, enquanto grupo, eu me insiro e eu trago ela comigo under my skin, debaixo da minha pele. Então, eu consigo controlar ela e me conviver em sociedade, né? Isso é muito importante. E essas são as raízes das relações sadomasoquistas, de oposição, porque essas pessoas, na verdade, que chegam a esse ponto de identificação extrema, elas escondem um lado oposto de extremo sadismo interno, né? Então, tem essa contraposição. É que nem quando a gente trabalha com os traços neuróticos paranoicos, né, da megalomania. Atrás de toda megalomania tem uma vivência insignificante do ser, né? Todo megalomaníaco é um ser insignificante. E ele sabe disso. Ele vive. Ele tem essa vivência insignificante. E, ao mesmo tempo, o componente sadomasoquista é esse, né? O masoquista, aquele que adora sentir a dor, que adora se punir, ele faz disso um grande exibicionismo também. Sim. Agora, por exemplo, pegando uma Elise Matsunaga, que matou o marido, picotou, jogou no meio do mar, tal. Ela está se celebrizando através do crime. Eu não digo que uma pessoa que... Eu acho o seguinte, você matou, é indigesto você pensar que uma pessoa matou outra. Mas ela pagou a conta dela lá dentro da lei que é do Brasil. A gente pode gostar, pode não gostar, mas ela pagou a conta dela e saiu da cadeia. Beleza. Ela passa a viver do crime. Ela lança série, vai lançar livro, tem praticamente um agente. É uma celebrização do ato mais cruel que uma pessoa pode fazer. E ela é apoiada. Porque muitas pessoas, num movimento que eu não entendo qual que é, fala isso mesmo, é quase um machicídio acordado. Beleza, mata o macho que o macho pode. O que é isso? Eu acho que aí é uma distorção muito grande dos dias de hoje, né? Onde você tem o mal como... Bom, hoje em dia qualquer coisa pode ser celebrizada, né? Inclusive o mal, inclusive o assassinato, inclusive qualquer coisa, tudo pode ser celebrizado no ponto de vista que, num primeiro momento, aquilo lacre, porque você há de ver que aquilo é uma lacração, né? Pode ser lida como uma lacração. Nossa, ela foi lá e matou o marido, ui, lacrou, uau, não aguentou mais, é isso aí, Elisa, pá! Tudo vira quase que uma lacração.
tá? E dentro desse sentido que você tem o poder imediato, você tem um poder terreno fácil de conquistar, você é rápido, é glamuroso, gera impacto, e você passa a causar um certo medo nas pessoas. É poder. E Porque, sim, porque, veja, você ter essa atração e passar a ser satanista, você causa um medo nas pessoas, né? O indivíduo, para não falar outras coisas, o indivíduo virou satanista. Então as pessoas falam, ai, que medo, ai, Ao mesmo né? tempo que tem medo, quer se aproximar, quer ver como é que é esse negócio aí. Exatamente. Será que eu também posso? Nossa, mas ele é satanista e ele é todo famosinho. Será que dá para mim também? Será que eu consigo? Será que sobra um para mim? Entende? Então tem essa coisa dá uma ativada, né? Dá essa ideia de empoderamento, essa capacidade fantasiosa, uma capacidade fantasiosa de que você pode causar medo, porque na verdade o oposto está sempre gritando. Você tem uma autoestima baixa. Você vai buscar esse tipo de elemento para compensar uma autoestima. Me lembra muito aqueles grupos que a gente via na escola antigamente, quando a escola não tinha tanto do meu tempo, né? Não do teu, do meu tempo. Você é muito mais velho que eu, não lembro de nada que claro, exatamente. Eu e Matusalém estamos ali. Então, do meu tempo, onde a escola não era politicamente correta, né? Então, você percebia que aqueles que sofriam bullying, eles se agrupavam, né? Eles acabavam se aglutinando. E eles se aglutinavam em torno de ideias, geralmente ideias macabras. Então, eram aqueles que começavam a se vestir de preto, andar com o pentagrama, eles se diziam satanistas, eles se diziam dessas seitas aí. Então, era uma forma deles se defenderem enquanto grupo, nessa identificação, e porem medo nos outros, né? Sim, acendo uma vela preta para vocês. Eles levavam... Eu me lembro muito, assim, de um Tem grupo que muitos levava... filmes também. Tem filmes da década de 80 que mostram bastante aqueles Menina da Rosa Choque, umas coisas que da década de 80 tinham bastante. Tinha muitos filmes da Sessão da Tarde, os americanos, que mostravam essa coisa nas escolas americanas. Tem o famosinho e o não, e aí você tinha esse grupo de nerds, né, como a gente chamava, e eles faziam essas coisas mesmo. Geralmente eles tinham essa coisa da magia. Eu me lembro que tinha os garotos que levavam charuto e acendiam e faziam saravás lá. Então todo mundo ficava meio assim, pô, cara, Eles esses mesmos caras não sabiam nem o aí... que estavam fazendo, né? Eles estavam só Não, criando personagens. eles estavam numa representação simbólica, porque naquele tempo também a informação só vinha de livro, né? Você não tinha esse acesso. Hoje em dia você pega tudo, então o pessoal faz tudo, tatuou o Beelzebub no pescoço e tá tudo certo. Mas as pessoas que estão do lado de cá, que têm esse fascínio pelo criminoso, essas pessoas podem ser corrigidas. Eu digo fascínio, não quem gosta de ver a série do Jeff Dahmer, não, porque todos nós gostamos, tanto que ele é top 1 do mundo. Eu digo dessas pessoas que invadem a barreira. O próprio Jeff Dahmer, que aparece na série, ele recebeu muitas cartas, recebia dinheiro, as pessoas queriam o autógrafo dele. Ele vendia o autógrafo dele dentro da cadeia por $50, porque aquilo vai valer um dia $50 mil, como de fato está. As pessoas estão disputando o óculos, porque rapidamente todas as coisas do Jeff Dahmer iriam a leilão para pagar as vítimas. E para não ter as pessoas que gostam, como você vê às vezes antiquário, gente comprando coisas ainda com suástica, tem um cara muito rico que compra tudo do Jeff Dahmer e manda enterrar. Só que o óculos dele sobra, porque está na cara dele.
Esse óculos está sendo comprado agora por $800.000. O óculos que viu tudo o que viu. Essas pessoas que querem ter, que querem chegar perto, que querem conversar, essa bristofilia da vida, que querem tocar, que querem ter uma relação, elas têm algum transtorno de personalidade? Algo que os tira da normalidade e os coloca, inclusive, em risco? Sim, completamente. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação aí dessa cultura da selfie, né? A cultura da selfie é uma cultura que, no primeiro momento, é uma cultura da autocelebrização, né? Isso tudo bem, isso não tem um contexto nocivo num primeiro momento, além daquele registro, né? O registro moderno digital, que é um registro muito legal, de você conseguir, uma coisa que a gente sabe disso, do tempo da foto antigo, que você não conseguia fazer a foto de si próprio, por causa da distância e tudo mais, e hoje você faz, e se não deu certo, você faz de novo. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Você se tornou um personagem da sua própria narrativa, isso não é ruim. Agora, a pessoa querer o óculos, na verdade, isso sempre teve, né, Beto? Isso sempre teve quando você disputava o óculos do Freud num leilão, quando você disputava o vestido da Marilyn Monroe. Ainda tem, você disputa ainda a caneta do Churchill, mas são pessoas que têm. Agora, Aí agora troféu, algumas pessoas até queriam ter alguns troféus delas, mas não quero ter nada do Maníaco do Parque. e outra coisa, essa coisa objetal é diferente da obra de arte. Eu acho que isso vale a pena falar. É diferente de você ter um quadro da Tarsila do Amaral. É diferente, que é uma obra, né? Apesar de foi desenhado por ela, tem uma energia dela, a estética dela, mas é uma obra de arte, diferente de você ter a caneta do Churchill, que não é uma obra de arte, é um objeto pessoal e que você olha para o objeto e pensa, nossa, ele assinou, ele escreveu por aqui, porque é uma ideia fetista. É a ideia fetista de você pôr a mão onde a pessoa pôs. E nós temos isso. Você vai para a Europa, você tem muitos monumentos que já estão até escavados de tanto que a pessoa... Eu quero pôr a mão no Davi do Miguel Ângelo, porque, né, foi ele que esculpiu. Eu quero pôr a mão na cama do faraó, porque eu vou pegar uma energia. É uma coisa fetista, sem dúvida nenhuma. E você ter o óculos do psicopata, né? E pensar, quando você põe no rosto, que através disso tem um componente fetichista, sem dúvida nenhuma. É como se você tivesse entrando no papel dele, vivenciando ele, captando aquilo. E aquilo tem sentido para aquele indivíduo, que é um indivíduo que tem um componente de um contraponto sadomasoquista, né? Porque ele se sente bem com essa identificação pelo mal. Ele quer ver com os olhos do outro. Não, e tem as fotos, no Jeff Dahmer também tem outros filmes, no American Horror Story, mas também isso, as pessoas que vão visitar o lugar onde, no Jeff Dahmer, Sim, mas isso é um clássico. Se você for por aí... foto ainda brincando com, estou morrendo aqui também. Isso é o quê? É só um tirar-sarro? Ou não, essa pessoa já tem um desvio esquisito aí? Não, ela tem uma atração ela tem uma atração sádica. Eu vejo assim, sabe? Ela tem uma atração sádica, ela tem uma atração inadequada, né? É um fetichismo, é um narcisismo inadequado, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Por exemplo, eu acredito no seguinte, por exemplo, uma Elise Matsunaga, o que ela fez foi que o marido dela tinha uma grande motivação, era entre ela e ele. Não significa que ela seja uma serial killer de maridos, e nem significa que ela vai sair matando depois que ela saiu da cadeia. Aquilo foi daquele exercício dela. Também não estou dizendo que ela não possa, estou dizendo que ela tem uma configuração de um ato feito dentro da casa dela, ali. Agora, um maníaco do parque, que já se provou um psicopata serial killer, uma mulher que se coloca em risco, ela quer chegar ao ponto de ser uma vítima?
Não sei. Eu não consigo afirmar isso com certeza. Eu sei que ela tem... É muito mais provável que ela quer ter o poder de acreditar que ela é mais forte do que as vítimas e ela é mais forte que ele mesmo. Ela consegue Porque, mudar tudo. exatamente, que ela conseguiu mudar tudo. Eu acho que é um complexo de redentora muito forte, muito maior do que de querer se colocar no lugar de uma vítima, porque ela não se vê como vítima. Muito pelo contrário, às vezes ela se vê como a algoz dele, nessa mecânica de opostos sadomasoquistas, entendeu? Ela se vê como algoz dele na intimidade. É porque as pessoas acabam elas têm o desejo, então, de serem maiores do que todas as outras. Que é todas as outras e do que o próprio indivíduo. É a transformadora, entendeu? Então, aí você entende o que eu falei a princípio, que o interior delas tem um componente que as identifica tão agressivo ou maior do que do próprio cara que realiza. Sim. E nesse processo inconsciente-consciente de transformação, de transmutação do oposto, entendeu? Ela se vê muito mais poderosa do que o cara que matou todos. É uma compreensão muito dinâmica e muito particular desse jogo de opostos da consciência inconsciente. É muito interessante. Por isso que a psicologia profunda, o estudo do inconsciente, dessas pulsões de vida e de morte, Eros e Tânato, as vivências sadomasoquistas, narcisistas, infantis, e toda essa questão que a gente fala muito quando a gente trabalha com o inconsciente, é fascinante, porque além de ter um tempo próprio e uma dinâmica muito individual, apesar de ter leis gerais, em cada indivíduo vai se manifestar de uma forma muito, muito particular. Então, a gente sempre está se debruçando nesses casos e aprendendo muito com esse aspecto da psicologia do inconsciente. Na parte, por exemplo, das pessoas que buscam, então a gente já vê aí que é o desejo, mas pode ter um psicopata querendo fazer parte, se aproximar para aprender um pouquinho mais, para ver como é que é? Sim, sempre pode ter tudo, né? Sempre pode ter tudo, mas mas sempre eu parto sempre do pressuposto da mente paranoica, daquela mente autocentrada, e por isso que eu sempre digo para o pessoal da supervisão: não se discute com paranoico, não se discute com paranoico, não se discute com esse tipo de transtorno, nem pessoalmente, nem pela rede social, nem por nada. Me ajuda, o que é o paranoico? O paranoico é aquele sujeito autocentrado, na autoideia, que tudo tudo é um plano que visa atingi-lo. Tudo É a pessoa que tem mania de perseguição? De perseguição ou que persegue o outro, que tudo tem uma teoria da conspiração por trás e que ele é o centro do mundo. Então, quer dizer, com essa pessoa você não discute, tá? Com essa pessoa você interpreta. Aquele filme Teoria da Conspiração com Mel Gibson, é isso? É isso aí, você interpreta. Não discutam. Se ele falar que tem um cara atrás da parede ali, aceita. Não vira e fala, não tem nada. Entende qual é o símbolo que está atrás desse sintoma, entendeu? Não discute, tenta entender e interprete o que aquilo quer dizer. E isso eu acho que também já dá um gancho muito legal para uma live que a gente pode fazer sobre a política do cancelamento que tem hoje. Não, isso a gente vai fazer. A política do cancelamento é chato. Isso Está entrando nesse braço aí do pensamento paranoico. Vai lá e cancela, entendeu? Se você se sentir ofendido, vai lá e cancela. Não fica dando
dando pasto para o jumento comer. Agora, no caso, por exemplo, familiares de vítima, eu vou até um pouquinho além da atração pelo mal, familiares de pessoas que têm... por exemplo, família deve ser muito difícil. Por exemplo, o Guilherme de Pádua, ele tinha um filho com a Paula Tomás. Esse menino tem outro nome, porque ele cresceu durante a década de... Ele nasceu na cadeia, cresceu durante a década de 90. Isso, Essas pessoas, elas podem ser vítimas também de quem tem essa atração pelo mal, pegar o filho e ficar amigo do filho do outro para chegar no outro. Essas pessoas são também... Claro. Têm que ser preservadas também? Claro, tem que ser, porque não é só pela atração pelo mal, tá? O filho da celebridade, que seja atração pelo bem, ou um artista, tudo mais, ele acaba sendo uma porta de entrada, né? Às vezes, para chegar na pessoa. Isso é muito comum. Isso é muito comum, que faz parte dessa dinâmica fetichista, né? É uma forma de você tocar na celebridade. E qualquer coisa. Então você passa a ser, olha, eu sou amigo da... E aí tem que ser uma celebridade que diz respeito a ti, né? Então, por exemplo, para mim, eu posso amar o Zeca Pagodinho e você pode amar a Julia Roberts, né? Nós dois vamos disputar um fio de cabelo de cada um dos nossos ídolos. Tá. Porque tem um pedaço do outro, porque a gente volta para aquela história, né, de estar carregando um pouco dele e se transformar um pouco nele. Não, tudo bem, eu até entendo, por exemplo, a Julia Roberts, o Zeca Pagodinho, porque eles são celebridades pelos seus trabalhos. Quando a pessoa vira celebridade pelo seu crime, é que eu acho muito estranho. Então, hoje em dia as pessoas seguem essas pessoas no Instagram. Você está seguindo... Tem uma mãe, eu não vou falar o nome porque ainda não foi julgado, mas a mãe de um menino aí que possivelmente ela tenha matado, ajudado a matar, ou estava lá, ela prega no Instagram dela de mulher vítima de um monte de coisa e fica fazendo, e tem seguidoras, muitas seguidoras, falo seguidoras que a maior parte é mulher, que leva a sério as coisas que uma pessoa, sabe? Assim, o que é isso? tem uma identificação, né? Você se identifica internamente. A identificação é aquela coisa que eu falei da libido visgosa. Você não sabe onde vai grudar. E as pessoas têm isso, elas se identificam com coisas absurdas, entende? Tem gente que se identifica com torturador, tem gente que se identifica com assassino, tem gente que se identifica com vampiro, tem gente... É uma identidade que a gente não... Assim, num primeiro momento, só no estudo de caso do indivíduo, a gente consegue descobrir, nessa análise do inconsciente dele, que o oposto lá dentro, entende? Conversa com o crime ou com a vítima. Ou é sádico ou é masoquista. Né? Essa conversa, ela se dá. Então, por quê? Porque se identifica com o grupo da qual essa mãe, essa mulher que você está falando, faz parte dessa fala dela. A gente se identifica com isso. Né? Tem gente que se identifica com as coisas mais... Outro dia eu estava na tua casa, a gente estava conversando sobre isso, e você comentou para mim, nossa, mas por que você se identifica com isso? Não sei. Teus pais eram assim? Não. De onde veio isso? Não sei. Com tantos anos de análise, eu não sei, eu tenho um afeto por isso. Eu me identifico com isso. Eu me identifico com esse desalento que o outro passa, né? Me mobiliza. Sim, entendi. E com certeza, eu estou dando meu exemplo, porque fica muito fácil, porque eu posso falar de mim, e com certeza tem dentro de mim um oposto. Não, tudo bem, mas eu entendo tudo isso assim, mas eu quero dizer assim, a pessoa que se identifica pelo mal, ela é má também, gente? Porque o que eu quero saber assim, por que você quer ler o livro de uma mulher que matou o marido? A pessoa que se identifica com o mal, ela tem um interno mal também.
Só que não exercita, então vê no outro... Ela tem medo desse interno, então ela cria o foco. Ela cria um foco e nisso é a história da tatuagem. Quando ela tatua, ela controla. Tatuagem eu até achei interessante, porque realmente ela pegou todo o mal dela, iconizou nela mesma e fala, aqui está meu mal. E ela consegue controlar. E é um mal pesado, hein? Porque você tatuar um Jeff Dahmer, teu mal é hard, hein? Teu mal é grande. É grande. É um degrau acima do dele, ou 1 ou 2 ou 3 degraus acima do dele, sim, porque pelo menos você não vai copiá-lo. A forma que você externalizou é uma forma mais elaborada, sem dúvida, mas continua sendo, no ponto de vista simbólico, continua mostrando o quanto o processo de identificação daquele indivíduo é esquisito.